Vamos lá, então, agora para a segunda parte dessa série de vídeos que trata do licenciamento ambiental e dos temas que estão em debate nas ações diretas de inconstitucionalidade que estão no Supremo Tribunal Federal. No primeiro vídeo, a gente falou da lista positiva, negativa, das atividades passíveis de licenciamento, e nessa nós vamos falar então da LAC, da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso, que está em debate em duas ADIs, a 7913 e a 7916. Essa ADIs, então, elas questionam alguns dispositivos aí da Lei Geral do Licenciamento, artigo 3º, inciso 37, artigo 9º, parágrafo 5º, artigo 11, artigo 18, inciso 2, a linha C e inciso 3º, artigo 22, artigo 26, parágrafo 1º e 2º. Então, basicamente, então, essas ações diretas de inconstitucionalidade tratam aí do procedimento e da licença chamada LAC, licença por adesão e compromisso, questionando a sua própria validade e questionando também a possibilidade desse tipo de licenciamento envolver as atividades de médio potencial poluidor. Há entendimento no sentido de que a LAC deveria se aplicar só a baixo porte, baixo potencial poluidor, e a lei, ela permitiu isso avançar para atividades de médio porte e médio potencial poluidor. Então, vamos entender um pouquinho disso. Acho que, fundamentalmente, é importante dizer que a LAC, ela foi criada lá no ano de 12, no estado da Bahia. Eu, particularmente, estava no grupo jurídico que assessorava, então, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente da Bahia. O secretário lá era o Eugênio Spengler, já falecido, infelizmente. E naquele momento a gente tinha um grupo jurídico ali, que estávamos eu, Gustavo Trindade, do Rio Grande do Sul, a Paula Lavrati, também lá do Rio Grande do Sul, e além, né, dos procuradores do estado da Bahia, vinculados lá à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E o debate foi bastante intenso naquele momento e se circunscrevia diante da seguinte fato. Havia lá uma determinação, acho que até judicial, no sentido de que o Estado fizesse o licenciamento ambiental dos imóveis rurais no que diz respeito às atividades de agricultura. Naquele momento já havia ali 800 mil imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, que lá inclusive tinha já desde aquela época outro sistema federal, e havia um desafio imenso que se imaginava que se metade desses imóveis, dos 800 mil, tivesse atividades produtivas, já seria inviabilizado o licenciamento ambiental pelo órgão ambiental estadual, que não teria condições objetivas mínimas de fazer o licenciamento no modelo trifásico, modelo de licenciamento que implicasse na avaliação ambiental individual desses imóveis como todo. Então, diante desse desafio, o grupo jurídico foi, então, convocado a pensar, a refletir sobre uma possibilidade, e os debates eram intensos, porque até se cogitava, naquele momento, licenças que fossem autodeclaratórias, mas que, juridicamente, a gente já entendia desde então que isso não seria viável, não seria legítimo nem constitucional, uma pessoa dizer que ela está de acordo com a sustentabilidade, com os requisitos ambientais, e se autodeclarar nesse sentido e obter uma licença do órgão público, né, validando, portanto, essas atividades. Então, nós, depois de muita reflexão, eu particularmente estava nesse grupo e eu trouxe a ideia para o grupo de criarmos naquelas atividades que fossem muito conhecidas, cujos territórios conhecidos, onde já houvesse estudos, informações ambientais amplas, aonde o órgão ambiental, assegurado de que se conhece os impactos ambientais daquela atividade, definisse quais impactos ambientais essas atividades podem produzir e quais medidas, antecipando essas medidas, essas atividades devem executar para garantir que a sua instalação e operação sejam feitas de forma adequada e sustentável. Então, o princípio da LAC nunca foi, teoricamente falando, juridicamente falando, conforme as disposições do Estado da Bahia, foi no sentido de vai lá no sistema do órgão ambiental, diz que está ok e segue em frente. O pensamento sempre foi no sentido de que o órgão ambiental pudesse fazer esse controle a priori, sem necessidade de avaliar caso a caso. E isso é possível naquelas atividades menos complexas, que têm menos variáveis ambientais e que
Claro, tem o menor porte, menor potencial poluidor em razão da sua própria complexidade, que é mais simples. Diante disso, né, a gente não discutiu naquele momento inicial se deveria ser, mas é óbvio que atividades complexas, atividades de grande potencial poluidor, não cabe fazer LAC. Né? Não tem cabimento isso, porque é preciso que haja uma avaliação dos impactos ambientais como todo e das interrelações entre esses impactos, considerando o meio físico, o meio biótico e socioeconômico. Para LAC é só quando é a atividade mais simplificada, atividade que não tem grandes variáveis, que se conhece o risco, que o risco é baixo e que, portanto, se adequaria uma antecipação pelo órgão ambiental de todas as condicionantes, medidas que essas atividades devem adotar para serem consideradas seguras perante o meio ambiente. Então, a LAC, ela tem esse conceito. Isso tudo eu quis dizer para falar para vocês que essa discussão agora, se a LAC deve ser para médio potencial poluidor ou não, é importante dizer que é preciso que o órgão ambiental entenda essa atividade, ela seja de médio potencial poluidor, ela tem um conjunto de variáveis que são controladas a priori, é possível que todas as atividades daquela tipologia de atividade, aquele empreendimento, a categoria, possam ser controladas a priori? Se sim, a resposta é que a LAC é possível, se não, é que a LAC não é possível. Então, ela menos está ligada à questão de porte potencial poluidor, e a ser simples do ponto de vista das variáveis ambientais que aquele empreendimento pode provocar com relação aos recursos naturais. Então, essa consideração conceitual, ela precisa acontecer. De qualquer forma, essa é uma discussão ampla, discussão que ninguém defende que uma atividade complexa que pode provocar danos ambientais seja feita via LAC, porque a LAC, a rigor, não precisa ter uma análise prévia do órgão ambiental, ou seja, a pessoa entra no sistema do órgão ambiental, ela junta os seus documentos que são ali exigidos, ela manifesta a sua adesão aos compromissos ambientais que o órgão ambiental já antecipou para ela, e a partir daí ela emite esse documento que permite que ela realize a sua atividade, mesmo que não tenha tido a análise do órgão ambiental. Porém, na prática, o que a gente vem observando, de fato, é que o nível mínimo de controle precisa ter. Seja porque o instrumento, nos estados em que ele ingressa, sempre tem uma dificuldade do público usuário de compreender como é que funciona a LAC, seja porque tem documentos que são essenciais para não validar atividades que sejam, ou atividades que a pessoa esteja ali de má fé. Então, na prática, os órgãos ambientais que adotaram a LAC estão considerando a possibilidade de fazer algum nível de avaliação documental ou dos estudos ambientais que são apresentados. Então, por isso, é uma boa recomendação que a LAC seja, sim, avaliada em algum grau, em alguma medida, pelos órgãos que usam desse instrumento, sem perda desse instrumento. Do ponto de vista eminentemente jurídico, o que a gente pode dizer é atividades de médio potencial poluidor para cima não devem ser sujeitas à LAC, porque a LAC não é instrumento para isso. Atividades que são complexas, que têm muitas variáveis ambientais, não podem ser objeto de LAC. E as médias, é preciso que se entenda se esse número de variações de impactos ambientais são muito ou não. E eu vou dar aqui um exemplo muito claro. Quando a gente, por exemplo, vai licenciar um posto de combustíveis, basicamente, do ponto de vista exclusivamente ambiental, o que a gente olha é contaminação de solo. Às vezes, aquele tanque onde esse combustível está armazenado pode sofrer uma avaria, pode ter uma perfuração, e aí aquele combustível pode vazar, contaminar o solo ali onde ele está, lençol freático, e isso é uma variável. Outras variáveis, como, por exemplo, a lavagem dos carros, que emite aquelas... passa, né, pelas substâncias combustíveis também, que podem causar degradação ambiental, cair na rede de águas pluviais e aquilo provocar outros danos. Então, isso precisa ser controlado. Basicamente, é uma ou duas variáveis relativas aos impactos ambientais decorrentes de contaminação.
Então, quando a gente fala de posto de combustível, a gente não está falando de fauna, a gente não está falando de flora, falando de modos de vida, de populações. A gente está ali com uma, né, aí, por maior que seja esse posto de combustível, ele está ali localizado e se sabe que tem uma variedade de impactos ambientais que ele pode produzir se não houver os controles, que precisam ser sujeitos a controle ambiental. Por isso, no caso de posto de combustível, lá vou dar um número aqui hipotético, de 10 mil litros de armazenamento, ele pode ser considerado de pequeno porte. Mas se esse posto de gasolina está numa área urbana maior, que tem uma demanda maior e tem ali um tanque de combustíveis de 50 mil litros, ele pode ser considerado uma atividade de médio porte. E a pergunta é, faz alguma diferença do ponto de vista do controle ambiental o pequeno, médio? Muito pouco, porque o de médio, do ponto de vista das variáveis de impactos ambientais que ele pode provocar, considerando a contaminação. Portanto, a LAC pode ser, sim, na minha visão, aplicada a empreendimento forte ou até médio potencial poluidor, exatamente por esses aspectos de variações ambientais que aquela atividade pode provocar. Então, diante disso, a discussão não é se é médio ou médio, a discussão é quantas variáveis, qual é a complexidade, quanto de recursos naturais podem ser comprometidos com aquela atividade. Se for muita, de uma complexidade de análise, não cabe LAC. Então, a discussão que está posta na ADI, ela está um pouco desvirtuada e é preciso que a gente retome isso para o lugar original da onde a LAC foi pensada. Em outras palavras, essas ADIs podem sim sustentar a Lei Geral de Licenciamento, tal qual ela está, porém com essa interpretação conforme que não permita que atividades complexas, atividades que envolvem muitos elementos, flora, contaminação, clima e outros, água, outros, possam ser objeto de LAC. Bem, acho que para esse momento da nossa segunda parte aqui da nossa série de vídeos sobre licenciamento ambiental, sobre a Lei Geral de Licenciamento e sobre o que está em debate nas ADIs, é isso. Então, no primeiro vídeo falamos da lista positiva, das dispensas de licenciamento. Nesse vídeo, e siga aqui para o próximo vídeo que nós vamos tratar do terceiro tema que está em discussão nas ADIs, que é o tema da dispensa de licenciamento para as atividades do agro e para o saneamento.